tema de hoje é reaja contra a inconstância. Então eu queria chamar o Gabriel aqui, vai estar trazendo a palavra para nós. Ó, como ele tá bonitinho, gente. Ó, que isso. Amém, vamos orar por ele. Pai, nós te adoramos, exaltamos o teu nome. Obrigado pela vida do Gabriel, pela vida do teu filho, Deus, e que aquilo que o Senhor tem ministrado no coração dele, que isso seja derramado sobre as nossas vidas nesse momento. Em nome de Jesus, use o Gabriel, Senhor, poderosamente. Deus, eu repreendo toda distração aqui em nosso meio, Pai, no nome de Jesus, e que realmente os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor, através do Teu Espírito, incomode cada um aqui de nós mesmo, Deus, para nos fazer pensar de que forma nós temos cultuado ao Senhor, Pai. Que esse jovem, se pensar em pegar um celular, se distrair nesse momento, que ele seja incomodado pelo Teu Espírito. Senhor, nós oramos e damos toda a liberdade, aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, boa noite. Alguém está aqui pela primeira, segunda, terceira vez? Levanta a mão um pouquinho alto. Pessoal aí, que é de casa, a gente podia dar boas-vindas, dar um aperto de mão, um abraço. Vocês são muito bem-vindos. Prazer estar com vocês aqui. Ali. Qual que é o seu nome, mano? Juan. O seu nome? Qual que é o nome? É aquele nome ali, bem alto. Ó, ali também? Acho que eu não vou citar o nome daí não. O pessoal que está aí mais atrás, não precisa sentar aqui na primeira fileira não, mas chega mais perto para a gente tentar interagir um pouquinho mais. A gente não tem muito costume de estar interagindo assim durante o culto, mas vai fazer bem, não faz mal não. Hoje a gente vai fazer algumas perguntinhas durante o culto. Quem responder certo aí ganha um pirulito, e quem tiver com mais pirulito no final ganha um prêmio surpresa. Ó, não é errado errar a resposta, tá? Errado é ficar tímido, sabe? Vamos falar mesmo, se errar, errou, tá tudo bem. Depois eu abro isso aqui que eu tentei agora em pouco, tava meio difícil. Gente, vocês sabem o tema, né? Qual que é o tema? Vai, em coral. 1, 2. Isso aí. Então, gente, na Bíblia a gente vai achar muitos personagens constantes e muitos personagens inconstantes. Primeira pergunta. Vou dar uma dica. Está no Antigo Testamento. Assim ia ser difícil se não tivesse nenhuma dica. De quem vocês acham que a gente vai estar falando? É um personagem uma pessoa, né? Que na minha concepção, no Antigo Testamento, foi um dos mais constantes, se não o mais constante. Olha, ele falou Moisés e não é. O Filipão já sabe. Josué, bom chute, mas não. Dá mais uma dica, ele está no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não, Abraão, José. A gente vai estar falando sobre José hoje. Quem aqui conhece a história de José? Legal. Então a gente vai estar olhando por essa perspectiva, né? Sempre que a gente olha por uma nova perspectiva, parece outra história. Vou jogar aí, mano. Ó, a gente vai ter que estar bom no arremesso. Gente, vamos começar pelo que importa, lendo a palavra. O texto que a gente vai estar lendo é Gênesis 37, versículo 5 ao 11. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais.
pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Bom, vamos dar uma introdução e mais uma pergunta. Alguém sabe o nome do pai de José? Quem é? Foi o Brunão. Brunão. Tá dando tempo pra ninguém? Depois tu pega o seu aqui, mano. Alguém sabe o nome do vô de José? Quem falou? Isaac primeiro? Foi ela ali? Ah, muito bom. Se eu jogar, tu pega? Ah, tá, então. Bom, e agora, o bisavô. Esse é o último, gente. O bisavô de José. Alguém sabe quem é? Quem falou? Abraão? Ah, tá. Também. É pai. O homem é bom. Ai. Gente, então vamos dar um contexto aqui, né? José fazia parte da 4ª geração dos israelitas ali, né? Desde Abraão. Eu perguntei ali os exemplos de constância, falaram Abraão. Não é mentira, mas eu acho que ele não é um exemplo assim. Ele começou ali do jeito que ele quis, tentou apressar os planos de Deus. E eu queria comentar algo que é interessante de como que Deus escolhe as pessoas de uma maneira que a gente não entende. Porque Deus vai chamar um jovem para ser líder e um idoso para ser pai de gerações, de uma nação inteira. Talvez assim, algumas pessoas tenho duvidado assim de algum chamado, de algum propósito que Deus tenha dado, ou enfim, mas a gente não entende mesmo as escolhas de Deus. Vão duvidar muito da gente, a gente vai ver isso. Então, quem aqui tem menos de 16 anos? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30. Tá. Gente, José era jovem, muito jovem. Quantos anos vocês acham que José tinha quando ele teve esse sonho? 8? Não, um pouquinho mais velho. Isso é bom. Um pouco mais de 15, só 17. A Beatriz chutou os números e além. 18. Vixe, tu joguei pra ela, mano? Ô, gente, só vai ganhar o prêmio surpresa se tiver o pirulito fechado, tá bom? Esqueci desse detalhe assim, desculpa aí. Até agora vai valer. Porque senão eu vou ficar olhando a pessoa falando pirulito, vou me distrair todo aqui. Isso aí, gente. 17 anos. Imagina só, ele sendo ali filho da velhice do pai dele, já era um dos mais novos, já muito odiado, né? Ele já não era lá um filho amado, o pai deu uma túnica bonita para ele, uma roupa bonita, não sei uma marca cara, alguém sabe uma marca cara aí? É isso aí, foi tipo assim, Louis Vuitton, Gucci, e os irmãos dele usavam tipo assim, o saco de batata que sobrou. Isso aí, gente. Então os irmãos sentiam inveja, sentiam ciúmes, um sentimento muito perigoso, e a gente sabe disso, né? Como que a gente sabe? E 17 anos. A história de José começa com ele com 17 anos.
E eu fiquei refletindo qual que é a idade perfeita, né, para se iniciar essa nossa história, essa nossa caminhada com Deus. E eu cheguei à conclusão que a idade perfeita é a que você está agora. Não sei quantos que você está, caso você ainda não tenha começado, né? Alguns vão ser como Sansão e já vão nascer com aquele propósito. Eu imagino que Sansão com 3 anos de idade já estava batendo em todo mundo. E alguns vão ser como o ladrão da cruz, que vão se converter, faltando alguns poucos dias para a sua morte. Mas como vocês têm a oportunidade de começar agora, por favor, comecem, porque uma hora pode ser tarde. A gente sabe que tudo num piscar de olhos que acontece. E é isso. Gente, o que é muito interessante é como José não se ensoberbeceu, não ficou orgulhoso com esse sonho. Por mais que ele tenha contado, né, foi um pouco boca abrida, como o pessoal fala. Ele não se ensoberbeceu, ele ainda era servo do pai dele, sabe, gente? Isso é muito interessante. Às vezes a gente tem um propósito realmente grandioso, mas a gente quer usar desse propósito grandioso um motivo para ser servido por todos. Mas Jesus, que foi o maior dentre todos, foi também o maior servo. Então, se você tem um propósito grandioso, sinto muito te dizer, você não vai ser muito servido, você vai servir muito. Tanto é que José vai lá dar um recado para os seus irmãos que estão pastoreando, e ele não era pouco odiado, não. Você pode até desgostar de uma pessoa, mas eu espero que você nunca tenha chegado ao nível de tramar a morte dela, igual os irmãos de José estavam fazendo ali com ele. E vamos ver, agora essa daqui é uma pergunta difícil, hein? Valendo 2 pirulitos. Não vale consultar não, hein, galera? Ó, o Murilo consultando, falando que não vale consultar, o homem tá vendo. Do que vocês acham que os irmãos de José chamaram ele quando viram ele se aproximando? A Bíblia registrou aqui os primeiros sarcasmos, deboches, cinismo. Do que José estava sendo chamado pelos seus irmãos. Ele estava se aproximando ali e os irmãos falaram, lá vem o sonhador. Muito bom. Muito bom. Ó, ela está lendo a Bíblia, hein? E que interessante, né, gente? Eles pegam o dom de José, pegam o que Deus entregou para José e agora fazem disso um motivo de chacota. Talvez se vocês falarem aqui para algumas pessoas o que vocês têm entendido em Deus, do seu chamado, as pessoas vão falar, mas você vai ser pastor, você quer ser missionário. E foi justamente o que os irmãos de José estavam fazendo. Gente, a caminhada não vai vir com muito reconhecimento. Alguns vão ser perseguidos, como José. E pensem, se vocês têm buscado aplausos, um reconhecimento, talvez não seja nos sonhos que Deus tem para você que você vai conseguir isso. Não é a sua luz que vai brilhar quando você começar a caminhada, mas a luz de Deus brilhando em você. E de outra maneira, creio que seria errado e até quase um pecado aí. Um pecado, né? Deixa eu aqui me localizar. Toma uma água também, né? Se vocês não se importam. Gente, eu falei isso da última vez, mas eu vou falar de novo. Quando eu olhar para vocês, vocês balancem a cabeça só para eu achar que vocês estão entendendo. Isso. Para eu não ficar meio nervoso assim, né? Bom, alguém aí sabe qual foi a trama dos irmãos de José contra ele? Essa menina vai ganhar, hein? Ela está querendo esse prêmio surpresa. Prêmio surpresa é uma vigília. Padrão? Gente, o plano deles era matar José e largar ele lá no poço, né? Ninguém ia ver, é uma cisterna, né? E depois dizer para o pai, ó, o animal lá matou ele e tá aqui os restos mortais do pobre coitado. E um irmão ali acaba dizendo, ó,
não tem por que derrubar sangue. Ele não queria muito que José morresse, achava desnecessário isso tudo. E José acabou sendo poupado, mas ele foi vendido. Alguém sabe o nome do novo senhor dele? Não, senhor Deus, né? Novo dono dele aí? Não, gente, foi quase, foi bom, foi bom. Oi? Não. Gente, eu tô soprando ali, hein? Esse prêmio vai ter que dividir em 4. Tô vendo, viu, gente? Vocês não enganam, não. Oi? Potifar o nome, gente. Potifar o nome. O nome. E, gente, eu quero que vocês pensem comigo aqui. Imagina essa negociação de José, dos irmãos de José, com os midianitas, que eram quem estava ali comprando no início. Eles estavam dando um valor ao próprio irmão. Às vezes, foi até tipo assim, troco por essa ovelha, trocaram por um animal talvez. Era comum essas trocas muito doidas antigamente. E talvez você seja uma dessas pessoas que estejam sendo rotulado com um valor errado, mas eu quero atentar vocês para o erro que é a gente dar um valor para uma pessoa, um valor errado, porque na verdade um valor foi pago por cada um já, e foi sangue de Jesus. Vocês já têm um valor, e se você chega em alguém e quer diminuir o valor daquela pessoa, de alguma forma você está indo contra Deus, indo contra o que Deus pensa dessa pessoa, portanto, errando feio. Galera. Qual o nome da esposa de Potifar? Essa vale 10 pirulitos, hein? Potifar, aê, quem é? Gente, por enquanto segredo, depois a gente volta nisso. Tá bom? Gente, pensa que viagem. José tinha sonhado algum tempinho atrás ali que ele ia ser chefe da família dele, que todo mundo ia se prostrar, e agora o homem era escravo. Que doido, né? Que doido. Eu não consigo pensar direito o que José teria pensado, mas eu sei que talvez eu, alguns de vocês, ficaria pensando, não, esse Deus é Deus mesmo? Esse sonho foi de Deus? Esse profeta aí que me deu essa palavra, deu de Deus ou foi da carne? Estava na carne. E a gente tem muito o costume de questionar Deus como se Ele fosse nosso servo, né? Deus, se você não fazer um raio cair do meu... Eu já escutei uma pessoa falando isso, que ela orou para Deus jogar um raio do lado dela e se não caísse, não ia mais acreditar em Deus e coisa e tal. E a gente esquece de que Deus não precisa provar nada pra gente. Se existe alguma prova de amor que alguém, algo poderia fazer, Ele já fez. E o pessoal balançando a cabeça é o melhor. Obrigado. Então, gente, vamos ficar bem consciente de que Deus não deve essa prova pra gente. Deus não nos deve algo. Na verdade, a gente devia algo que a gente nunca poderia pagar e Ele pagou esse preço por nós. Eu não sei se vocês entendem o quão real é a morte de Jesus. Se vocês entendem que Ele é Deus, né? Mas Ele estava do lado do Pai. E sendo Deus, se diminuiu a ponto de caber no ventre de uma mulher. Chorou, sentiu fome, sede. Eu não sei o quão real é a morte de Jesus. A gente cresce ouvindo, o quão real é para cada um de nós, na verdade, né? Porque ela é muito real. A gente cresce ouvindo sobre isso e talvez vire um ruído. Vocês já ficaram em um lugar que tinha um ruído, você foi acostumando com esse ruído, até que nem parecia que tivesse esse ruído. E a gente passa os nossos dias como se Jesus não tivesse morrido por nós, sem honrar
isso, sabe? E a gente vive uma ingratidão, a gente vive de uma maneira que eu creio que seja até, eu não imagino como Deus se sinta, né? Mas talvez chateado ou triste, porque a gente pede perdão por alguns pecados para Deus e logo de volta nele, e a gente promete mudar um hábito e voltamos para ele. Enfim, não somos constantes nas nossas orações. Vou continuar aqui, depois eu volto nisso. Me empolguei. Gente, José estava como escravo, mas existiu uma afirmação que muda todo o cenário. Lá na Bíblia vai dizer que Deus estava com ele. Eu penso que esse versículo onde diz isso é muito maior do que só está escrito, porque eu lendo isso, eu penso que na verdade está dizendo que José já não tem mais a família dele, já não tem mais a capa bonita que os irmãos tomaram dele, a roupa de marca lá que eu falei, os irmãos tomaram e deram para o pai e falaram: nossa, seu filho morreu. Mas mesmo não tendo nada do que ele tinha antes, ele ainda tinha tudo. E eu sei que essa afirmação que está na Bíblia para José também vale para cada um de nós. Deus está com você, mas quanto isso tem valido para você exatamente? Você tem feito da presença de Deus algo que valha todas as outras coisas? Deus é o centro, ao ponto de todo o resto ser somente outras coisas? Bom, Deus está com você, mas você está com Ele? José estava. Continuando, é muito legal ver que na casa de Potifar, alguém sabe qual que era a função? Ele era escravo, mas o escravo tinha função, né, gente? Tem um escravo ali que acorda de manhã, vai para a roça capinar, e tem os de José, que era mais de boinha. Alguém sabe qual era a função de José? Ele colou aqui. Quase. Eu vou dar o pontinho pro Murilo. Ele era administrador da casa de Potifar, ao ponto de que Potifar não se preocupava com nada além do que ia comer. Que vida boa, né? Potifar tinha uma vida muito mansa, é a meta. E é muito legal a gente pensar que José já estava na caminhada para aquilo que Deus tinha para ele. Ali, pelo sonho que ele teve, José seria um líder, seria algo muito grande. E mesmo não estando ali nas condições, ninguém imaginaria, né, gente? Eu, como José, jamais imaginaria que ia dar uma reviravolta dessa, mas José já estava vivendo o propósito, muito antes de um local, muito antes de um título, um cargo, e muitas vezes é isso que a gente tem esperado. Talvez alguns aqui tenham sentido um chamado evangelista, está esperando o pastor Ricardo no culto de domingo olhar para você, fazer igual o pastor Magnus, né? Te chamar para frente e colocar o óleo. Não sei se vocês estavam aqui, mas gente, não é assim. Se você tem um chamado para pastorear, pastoreie. Para evangelizar, evangelize. Enfim, os diversos ministérios aí que nós temos, né? Muitos. E o extraordinário de Deus, a gente vive na vida ordinária. No dia a dia, a gente vive o propósito, o todo de Deus para nós, sabe? É isso. Alguém aí falou uma vez que Deus não vai chamar os capacitados, Deus vai capacitar aqueles que Ele escolheu. Creio que somos escolhidos porque estamos aqui, mas temos nos dado esse privilégio de ser capacitado por Deus? Talvez sim, talvez não, né? Bom, vamos lá. Alguém que sabe qual que é o BO master que vai acontecer com José?
Não, eu ia falar que ela não ia poder responder. Só ela vai ganhar tudo aí. Alguém sabe qual que foi o B.O.zão? Calma. Alguém sabe? Ó, ele tinha levantado a mão. Foi isso, gente. Aquela tal de mulher de Potifar, que a gente vai descobrir o nome, foi o grande B.O., né? Você falou também? Depois eu te dou seu tacado aqui, eu acho que chega na cabeça de alguém antes. Gente, o contexto, né, desse rolê da mulher de Potifar. A Bíblia vai dizer que José era um jovem atraente, um jovem bonito, e ela se sentiu atraída por ele. Potifar devia ter muitas funções aí, estava fazendo alguma coisa, e ela pega ele em um momento sozinho, os dois ali na casa, e tenta puxar ele para deitar com ela mesmo. Alguém lembra aí qual foi a reação de José? Não, tá, ele recusou, fugiu, mas tem um detalhe muito interessante que a Bíblia vai falar. O que acontece ali? O Bruno acertou ali. Ele deixa a túnica dele. E é legal que a história de José, se vocês perceberem, parece que é um looping, porque as coisas vão acontecendo duas vezes. Ele tinha perdido aquela outra roupa de marca dele, agora ele está deixando outra na mão dela. Gente, isso mostra um pouco de como ser íntegro, como viver uma vida de santidade. Vai custar algumas coisas para a gente. Para José foi uma túnica. Para a gente talvez seja alguma amizade, algum hábito, algum comportamento. E sobre o nome da mulher de Potifar, ó, o pessoal está pesquisando e não é não. Historiadores chutam os nomes lá, mas não tem nome na Bíblia. Essa me vai ganhar. Já 2 já, né? E eu perguntei isso porque, na verdade, para cada um de nós, a mulher de Potifar tem um nome. A mulher de Potifar é aquilo que tem nos afastado de Deus, do propósito que Ele nos colocou. Talvez seja um trabalho, talvez seja o dinheiro. Muitas coisas nos afastam de Deus aí no processo, né? Mas dê nome às dificuldades, dê nome aos pecados, às lutas. E eu queria falar algo assim, né, que não está muito aqui dentro do contexto, mas sobre a maneira como a gente se perde até mesmo aqui dentro, sabe? Sobre como a gente começa a servir o nosso Pai, achando que isso vai trazer o amor dele, mas a gente deve servir Deus porque nós o amamos. E, gente, porque somos amados por Ele, né? Deus não está extremamente preocupado com o seu serviço. Se Deus tiver suas mãos e não tiver o seu coração, para Ele é como se Ele não tivesse nada. Então, realmente, se você estiver servindo Deus somente com as mãos, com o coração distante, você não está servindo Ele. Está servindo a você, está servindo a um cargo, a uma função. Então, que a gente possa pensar nisso. Qual é a motivação do nosso serviço na casa de Deus? É para ser visto, para ser notado, amado? A gente vive em busca de amor. E a gente não consegue aceitar que Deus nos ama do jeito que é. O amor de Deus é constante. O ladrão da cruz foi amado na mesma proporção que você, que é santinho, porque aqui todo mundo é santo, né, gente? Eu tô olhando as carinhas, eu acho que ninguém peca aqui. O maior medo de José não era ser pego, a Bíblia não vai falar isso. O maior medo dele não era dar algum B.O.zinho, o maior medo dele era pecar contra Deus. A Bíblia vai deixar isso claro. E ele não fez aquilo porque, tanto por honrar, né, Potifar, quanto porque ele não queria pecar contra Deus. E essa é a verdade, os nossos pecados são contra Deus. Mesmo Jesus, que alguns minutos atrás eu falei que veio sangue por nós, mesmo Jesus
que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. Bom, alguém sabe o que acontece nesse processo depois que ele foge? Ele foge e fica tudo bem? Ele é acusado. Quem falou primeiro? Tá, vou jogar aí, o Pedrão te encaminha. Vocês estão entendendo, gente? É que é meio longo assim, né? Porque a gente está em uns 5 capítulos aí, mas vai diminuir o tamanho, porque a história se repete mesmo, de verdade, é um looping. José foi acusado. Ela pegou a túnica dele, entregou para Potifar e falou: ó, esse cara aqui tentou se deitar comigo. Potifar coloca José em uma prisão. Ó, não sei vocês, mas pensando assim, eu não sei como eu ficaria com a minha fé quando eu me visse em uma prisão por ser fiel. Já imaginaram isso? José, Deus não mandou uma carruagem com anjos para bater palmas para José. Muito bem, José, você resistiu. José foi preso. E, bom, o que é interessante é que na prisão, de novo, a Bíblia vai afirmar: Deus estava com José. Deus está com a gente nos melhores momentos, quando ele estava na casa do Pai, ou como escravo, ou como prisioneiro. Isso vale para você. Não sei em que momento você está na sua vida. Talvez você esteja jogado em uma cisterna, em um poço sem esperança. Dê nomes. Pode ser uma ansiedade, um orgulho, um pecado. Bom, lá na prisão ele vai encontrar 2 homens. Alguém sabe qual era a profissão desses homens? Ambos serviam Faraó. Alguém lembra as profissões? Alguém falou copeiro, alguém falou outro já? Falou padeiro? Isso aí, gente, era o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Eu acredito que foi um BO ali que deu, porque o Faraó mandou prender os 2 e os 2 têm um sonho. E eles ficam meio encucados. O que significa esse sonho que eu tive? Se vocês quiserem ler depois, eu não vou ler para não ir mais tempo. Mas são sonhos muito doidos mesmo. E não tinha ninguém ali para revelar. Interpretar, na verdade, né? Mas José diz que a Deus é a interpretação dos sonhos, que de Deus pertence a interpretação. E José interpreta tanto o sonho do padeiro. Alguém sabe qual que seria o final ali do padeiro? O padeiro morto. E o copeiro? Ele seria reabilitado. Depois eu jogo, a gente vai contando aí quantos que vocês têm. Ele seria reabilitado ao cargo de copeiro. Depois eu jogo. Seria reabilitado ao cargo de copeiro. E José só pede uma coisa para ele: lembre de mim. Uma função, e ele não cumpriu. Acontece em 3 dias. O padeiro é decapitado lá, exposto, o corpo dele, e o copeiro volta e continua ali com a sua profissão. E, gente, alguém aqui já se sentiu esquecido? Foram 2 anos. 2 anos que José foi esquecido. Eu não sei vocês, mas eu já me senti esquecido por amigos, às vezes por coisa pouca, né? A pessoa marcou um rolê e não me chamou, pronto. E se coloquem no lugar de José. 2 anos em uma prisão, totalmente esquecido, sem esperança. Ele tinha uma esperança porque ele confiava em Deus, né? Mas nada apontava para esse algo melhor. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E Faraó, para quem não sabe, é tipo o rei ali, né? Aquele que todos sabem, mas era o rei do Egito, vamos dizer assim. Tem um sonho. Perguntinha que fácil até. Alguém lembra qual que era o animal que aparecia no sonho? Quem falou primeiro, gente? Tá muito difícil.
Vai, ponto para todo mundo que falou, depois vocês me lembram. Senão vai perder muito tempo jogando pirulito para cá, para lá. Gente, Faraó tem um sonho e ninguém na terra do Egito consegue interpretar o sonho de Faraó. O sonho, tem dois, né? Vou explicar um porque fica mais fácil. Era uma vaca bem gordona, estava lá pastando e vinha uma vaca magra e engolia a vaca gorda. Que, imagina esse sonho, né? Os meus sonhos é mais ou menos desse nível, mas eu acho que não são muito proféticos. Alguns, quem sabe, né? Isso significava que viriam 7 anos de prosperidade na terra do Egito e 7 anos de escassez na terra do Egito. José interpreta isso a Faraó e ainda dá uma opinião. Acho que é uma indireta que José dá, né? Acho que você poderia ter um administrador aí, né? José já tinha o currículo dele da casa de Potifar, né, gente? Deus vai montando nosso currículo aí durante o caminho. E, bom, o resto da história, eu acredito que vocês sabem. Vou passar um pouco mais por cima, porque eu ainda queria colocar um áudio aqui para vocês. Bom, José se torna governador do Egito. Depois dos 7 anos de prosperidade, o Egito se torna a nação mais poderosa ali do planeta mesmo. Isso é legal, que são fatos históricos mesmo. Se a gente procurar na história, a gente vai achar muito disso. E nos anos de fome, seus irmãos vão até ele e se prostram nele, sem lembrar que eram ele. Alguém sabe quanto tempo isso demorou? Rapidinho, gente. Ninguém? Tá bom. Achei que a Beatriz ia falar muito de anos também. Oi? Ah, tá. Foram 20 anos esperando. 20 anos esperando uma promessa. Não sei vocês, mas se Deus me prometer algo, se não chegar a semana que vem... Vocês já pediram coisa na Shopee, gente? Se demora 3 dias, eu acho que esses caras aconteceu alguma coisa com eles. Eu falo, não é possível, sei lá, tá à deriva aí. Mas José foi paciente. Deus honrou a paciência, honrou a fidelidade. José não abortou o processo, como teve oportunidades ali com a mulher de Potifar, e creio que teve outras também. E de tudo na pregação, que eu quero que vocês mais fixem, é que nós servimos a um Deus constante. Para mim, constância me lembrava monotonia, que para mim é algo muito chato. Imagina só, você acordar todos os dias, fazer as mesmas coisas, tal. Mas uma vez eu li um livro como que o amor de Deus é monótono, no sentido de que não muda. E bom, vou colocar um áudio para vocês, porque também quero conscientizar vocês sobre como a caminhada cristã realmente não é fácil e não tem por que mentir para vocês, e realmente exige renúncias e sacrifícios. Eu acredito que alguns já tenham ouvido esse áudio de um álbum chamado Amado Timóteo. Inclusive, nós estamos tendo às quinta-feiras o estudo de Timóteo. Se você não vem, eu não sei o porquê, mas venham, gente, venham, está sendo bênção, está sendo muito bom. Deus está vendo a gente indo no vôlei e não vindo no estudo, tá bom, gente? E colocar aqui para vocês, bem rapidinho, são 5 minutinhos ou 10, vamos ver aqui. Eu quero que vocês escutem esse áudio, realmente pensando sobre a fé, sobre a caminhada cristã. Acho que só hoje eu devo ter escutado esse áudio umas 40 vezes, e é muito bom mesmo. E é isso, gente. Vou apagar essas luzes centrais. Escutem, conversem com Deus. Algumas coisas que eu falei, Ele comenta também. E é isso. Nossa, me vai até ganhar mais um pirulito por isso.
do jeito que vocês se sentirem mais confortável, com os olhos fechados, abertos, em pé, deitado, dando cambalhota. Pode soltar, por favor, irmão. Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga uma capa e meus livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece com um náufrago à deriva, insistindo sorridente, para que um marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo. Abandone suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Depois ele foi citado novamente em Filemon como um cooperador de Paulo. E aqui ele encerra sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: fujão. Agora vejam, se Demas abandonou o evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que cooperam na causa nobre do evangelho, mas fogem na hora da morte? Feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram em comer de sua carne e beber seu sangue. Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Paulo lembra a Timóteo, ainda nessa carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força de seu próprio braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens palavras de vida eterna. E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, e nesse caso não se trata de abandono de fé, se trata de desdobrar-se em tantos quantos podia, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram os ceifeiros. E os poucos que ali ainda se mantinham fiel ao evangelho se desdobravam. E é por isso que Paulo diz: vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando aí da igreja em Éfeso, mas sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir seu lugar. Vem porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, nunca vi missionário nenhum dando testemunho de que seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre o contrário que se vê, porque é assim que se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao Senhor da Seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre vai ser maior do que me julgo capaz de suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho e por vezes inflexível. No começo de sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os milindres do jovem Marcos. Mas aqui, no final de sua jornada, como um de seus últimos desejos, pede a Timóteo: traga Marcos com você, ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixam persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe. Dê tempo ao tempo. Algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere e vê bem se ele não termina sendo, no fim das contas, útil para você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase: traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. E que eu preciso lhe perguntar seriamente: você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você, lhe prometendo um evangelho de glamour, mas olhe bem aqui, o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso, com frio e pedindo para que alguém lhe traga pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer esse evangelho? Mesmo sabendo que está correndo o risco de tomar a mesma trilha e terminar seus dias pedindo para um amigo distante: traga-me uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim, seus amigos mais próximos não me admira de que tenhas tão poucos. Esse é Paulo, chegando ao fim de seus dias. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previra-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado.
Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma solene convocação para a obra do ministério, essa sessão aqui, onde ele fala sobre a traição de Alexandre e o abandono que sofre durante sua primeira defesa, demonstram o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus. Enquanto o velho Paulo prepara seu jovem sucessor para a realidade das dores do ministério, ele poderia dar vários conselhos. Quando o assunto era sofrimento e perdas, ninguém melhor para rechear a pauta de experiências pessoais do que Paulo. Ele podia falar sobre a dor das chicotadas ou dos aprisionamentos nas argolas aí das masmorras. Ele podia falar para Timóteo sobre naufrágios, apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu, tudo isso poderia sobrevir a Timóteo. Mas o que Paulo considera de singular importância, no fim das contas, é preparar Timóteo para a traição no campo. Timóteo, Alexandre, isso dói. Se até mesmo o nosso Cristo teve de passar pelo amargo anoitecer de um beijo amigo que o levou diretamente aos braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo se enganar quanto à real possibilidade de provar também em sua face esse beijo? Ao que tudo indica, segundo alguns comentaristas, Alexandre teria sido alguém influente com quem Paulo poderia ter contado durante seu primeiro julgamento, mas ao invés de oferecer ajuda no caso de Paulo, Alexandre teria sido seu principal opositor durante a sessão de sua defesa. E como se não bastasse, lá está o velho Paulo, lançado feito um animal, amarrado diante de sua presa. Se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, mas quando olha ao seu redor, encontra os magistrados, seus perseguidores estão lá, tem até os curiosos, mas não acha sequer um rosto amigo. O velho Paulo está vivendo seus dias mais difíceis em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar dos sofrimentos de Cristo se vê agora como ele em sua cruz, abandonado por seus amigos. Quem de nós suportaria essa pressão sem amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar a sua própria jornada? Valeu a pena, Paulo. Vê bem aí ao seu redor, gastou sua vida em favor de tanta gente, abraçou tanto por aí, e no dia de sua terrível dor, quantos estão aqui para lhe devolver esse abraço? Valeu a pena, velho Paulo. E a pergunta volta para você. Você quer esse evangelho? Olhe bem para esse texto e me responda. Quer mesmo correr o risco de chegar nos últimos dias de sua jornada como o velho Paulo? Como seu Cristo? Olhe bem, veja bem. Se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas que qualquer um considera em grande estima. Se seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que perca alguns amigos. Talvez aquela promoção tão sonhada na carreira profissional, porque as ideias do evangelho vão bagunçar sua cabeça de uma forma bem estranha a princípio. E você corre sérios riscos de ter de reconfigurar sua postura pública e privada. Você quer esse evangelho? Se chegar ao ponto de envolver-se até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você e quem é Cristo, aonde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, você pode chegar assim ao ponto de estar sozinho e escrevendo para algum amigo distante: ei, me envia aí uma capa e alguns livros. Mas as Escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que lhe encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. Paulo continua o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em absoluta insegurança no mar revolto, afinal de contas, não. Era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Aliás, que subisse na rocha inabalável, que é Cristo. Por isso a insistência. Timóteo, eles podem regredir. Pode acontecer de aquele lá te trair e o outro te machucar. Na verdade, vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme.
Timóteo, eles podem, você não. Nós que o prende aqui, solta o barco, aguardando. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Eu acho que se você prestou atenção Partir, na palavra e nesse áudio, você mas a sua entendeu canção eu senti no coração de não falar. carrega Então, dor gostaria que a gente se e colocasse de pé quem se vá. para encerrarmos. Mãos marcadas pelas lutas, Fazer minha oração e te dá faça a sem sua. Se vocês estão dispostos a passarem os sofrimentos por Cristo, dividirem dessa dor e tomar também a própria cruz e ir após Ele, de tudo falem com Ele. de si. Se eu perder tudo Te agradecer, que Senhor, por essa juntei noite. Te aqui, agradecer porque me eu sei que as pessoas que estão aqui pois eu foram sei que escolhidas a tem dedo a pelo ti. Senhor para estar, Me Jesus. ponho ao chão Pai, pra essas pessoas que hoje agradecer comunicaram que o desejam teu sim, Pai, esse ministério, apesar do sofrimento, dos abandonos e das renúncias, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor vai nos capacitar nesse caminho, Senhor. Nós sabemos que por mais imperfeito que nós somos, o Senhor ainda nos deseja junto a Ti, fazendo a Sua obra, Senhor. Então, Pai, que a nossa oração de hoje não venha a ser uma oração inconstante, que vai se acabar na segunda-feira, na terça, na quarta, quinta ou sexta, enfim. Que essas pessoas que hoje assumiram esse compromisso diante de Ti, de partilhar do seu sofrimento e carregar a própria cruz, Senhor, venham ser constantes em suas vidas de orações, na sua vida devocional. Pai, eu peço para que o Senhor nos apoie, Jesus, porque nós permitimos a rotina, Senhor, ser mais importante do que os nossos momentos com o Senhor. Nós permitimos o cansaço vencer o amor. Senhor Jesus, gera em nós arrependimento, Jesus. Talvez muitos pecados que temos cometido e já paramos de sentir arrependimento. Eu peço para que o Senhor traga de volta esse arrependimento nos nossos corações, para que possamos de fato, Senhor, voltar a Ti. Pai, o Senhor nunca se afastou de ninguém aqui, mas nós sabemos que por muito pouco nós nos afastamos, Senhor. Jesus, nos dê um coração que vai além da dor, vai além do sofrimento, um coração que vai além das adversidades e dos medos, Jesus. Pai, e aqueles que não fizeram a oração, Senhor, eu creio que o Seu Espírito Santo também trouxe essas pessoas aqui hoje. E Pai, eu peço para que cada uma delas venha a provar mais ainda do Seu amor e da Sua graça. O Seu amor que não oscila e é constante. O Seu amor que nos ama, apesar de sermos falhos e pecadores, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Amém.